paz do Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 10, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1. Vamos ler até o 13, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maldade por parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e são escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que por vós não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13, o apóstolo Paulo fazia lembrar a igreja da época que ele vivia, que nós devemos ser responsáveis pelo que recebemos de Deus. O povo foi tirado do cativeiro, foi liberto da escravidão da terra do Egito e foram conduzidos em direção à terra prometida. Mas no caminho, na sua jornada, apesar de tudo que receberam de Deus naqueles dias, o livramento, o alimento, continuaram a ser escravos no seu coração ainda. Por quê? Murmuravam, voltaram para a idolatria, não viram no seu coração a terra prometida, mas sempre ficavam lembrando da terra da escravidão. E não olhavam para Cristo, que espiritualmente estava com eles ali no deserto. Embora não conhecesse a Cristo como nós, igreja, hoje conhecemos, eles sabiam que tinham que encontrar um Salvador um dia, que salvasse suas vidas da morte eterna. Mas essa figura do povo ser tirado do Egito e peregrinar por 40 anos no deserto e não conseguir entrar na terra prometida, a qual Deus tinha prometido a eles quando saíram do Egito, foi culpa exclusiva deles. Porque deram as costas para Deus. Não se lembraram
de todo o bem que Deus queria fazer a eles. E a Bíblia diz que Deus se indignou com isso. E ele disse que as pessoas com 20 anos para cima, nenhuma delas entraria na terra prometida. Nenhuma. Então aquela geração ficou 40 anos no deserto, morrendo dia após dia as pessoas. Até que todos aqueles que viveram naquela época estivessem mortos. Então Josué pôde conduzir o povo para entrar na terra prometida. E Moisés foi quem conduziu o povo no deserto por 40 anos. E ali ele ficou preso a uma situação por causa do povo. Porque ele intercedeu pelo povo, para que Deus não os matasse imediatamente. E Moisés pagou até um preço de não entrar na terra prometida, embora ele visse de longe, um pouco antes da sua morte. Devemos ter responsabilidade sobre aquilo que nós recebemos de Deus. Hoje, como o apóstolo Paulo diz aqui, que não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não tentemos a Cristo hoje. O tempo é oportuno para entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque quem não fizer isso vai perecer no deserto deste mundo, e não entrará na terra prometida, como esses israelitas fizeram, como foi escrito para que nós hoje pudéssemos ler isso e refletir que há uma oportunidade de ser pessoas corretas diante de Deus. Que não busquemos o mal, mas busquemos o bem. Que não nos entregamos à idolatria, às coisas más desse mundo. Foi escrito aqui a respeito da nação de Israel naqueles dias, para que hoje, como um espelho, nós podemos olhar essa situação e não nos deixarmos ser tragadas por ela. A Bíblia diz aqui que só num dia morreram 23 mil pessoas no deserto, num só dia. Porque naqueles dias, como Moisés demorava a vir do monte onde Deus dava instruções para ele, eles levantaram um bezerro de ouro para adorar, para folgar, para festejar. E Deus se indignou com isso. Você está levantando bezerros de ouro na sua vida? Está olhando para outras coisas que não Cristo? Está buscando outras coisas que não Jesus? Qual o caminho que você está seguindo? Qual o caminho que você escolheu? Qual o caminho que você decidiu andar? Se não for em Cristo, que é o caminho, você vai perecer no deserto e nunca entrará na terra prometida. Nunca verá a salvação eterna, mas encontrará no fim do seu caminho que você escolheu a condenação eterna. Não tentemos a Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou para que nós não morrêssemos no deserto, mas alcancemos a terra prometida. Alcancemos uma vida eterna com Deus. Por isso, hoje, estou aqui reproduzindo essas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não devemos tentar a Cristo. Rejeitar a Cristo é tentar a Cristo. Rejeitar as suas palavras é tentar a Cristo.
Buscar outro caminho senão Jesus é tentar a Cristo. Você pode dizer, mas eu sou uma pessoa boa, eu nem ligo para essas coisas de religião, eu não preciso disso. Meu amigo, você precisa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque senão você vai perecer no deserto e não encontrará a salvação. Por isso, eu deixo essas palavras. Reflita enquanto há tempo, para que o teu deserto não seja tão grande e você pereça nele. Entre no caminho da salvação, através de Jesus Cristo. Entregue a sua vida e viverá para sempre. Por isso, reflita no seu coração, ainda há tempo. E eu deixo a bênção de Deus no coração de todos que estão ouvindo estas palavras. E que Deus possa abençoar a todos. E deixo todos na paz do Senhor Jesus.